Deus não riscará o nome de nenhum daqueles que ele inscreveu no livro da vida quando? Na eternidade ainda, antes da fundação do mundo. Aí, a Igreja Adventista abre aqui em Apocalipse, capítulo 3, abram aí comigo, verso 5, vamos ler o texto? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aí vem a Igreja Adventista, a teologia sapientíssima da Igreja Adventista, e lança esse texto aqui para dizer o seguinte: está vendo como é possível Deus apagar o nome de alguém do livro da vida? Com base em Apocalipse 3:5. Eu estou rindo porque é para não chorar. De chorar de pena, de dó e até mesmo de raiva. Eu tenho que rir por conta dessa teologia fajuta da Igreja Adventista do sétimo dia. É ridículo! O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Olha, se Deus está falando que não apagará o nome de alguém do livro da vida, é porque ele pode apagar. Ah, meu Deus do céu! Tenha misericórdia. Eu sei que o Senhor já tem misericórdia, mas ainda bem que o nosso Deus é misericordioso, inclusive comigo, porque tem algumas coisas realmente em que eu não consigo entender, porque a minha mente é demasiadamente limitada. Eu confesso a vocês isso. Eu já disse aqui no canal o seguinte: eu não sei porque que Deus me escolheu, gente, porque eu não tenho absolutamente nada, né, que me recomende a Deus. Então voltemos à questão adventista, que diz justamente o que o texto não está dizendo. O texto está dizendo que Deus não apagará o nome do livro da vida de quem? Do vencedor. O vencedor. Houve uma batalha, houve um fato, houve uma ação. Deste fato, desta batalha, desta ação, alguém saiu-se vencedor, porque só há vencedor quando este fato, quando esta batalha, quando esta ação, o que? Termina, não é verdade? A luta só termina quando acaba, ou só acaba quando termina, entendeu? Para se declarar que alguém venceu alguma coisa, é porque algo terminou. Uma corrida terminou, uma batalha terminou, um fato terminou, uma ação terminou. O que o texto está dizendo é isto: quando tudo terminar, Deus está prometendo, olha só o que o texto está dizendo: Ele jamais apagará o nome do vencedor do livro da vida. É isto que Ele está prometendo. Quando tudo terminar, quando esta história de pecado e pecadores terminar, quando isto acabar, quando isto não fizer mais parte da nossa realidade e Deus declarar-nos vencedores, Ele jamais apagará o nosso nome do livro da vida. Ou seja, o nosso nome no livro da vida permanecerá para sempre ali. É isto o que Deus está afirmando. Teologia patética da Igreja Adventista do sétimo dia. O texto está dizendo justamente o contrário do que a teologia adventista afirma. Então quer dizer que o entendimento adventista sobre Apocalipse 3, verso 5 é o contrário do que o texto bíblico quer dizer? Bom, agora eu me senti na terra do contrário. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa série de análise dos desafios propostos pelo Paulo César, o líder da TV Caminho Livre, também conhecido como TV Caminho Predestinado, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a fé arminiana de uma forma mais ampla e geral também, e a gente vai trabalhar algumas coisas importantes. Dentro da nossa série, nesse momento, nós estamos analisando os métodos de estudo bíblico do Paulo César, como que ele usa a Bíblia. E nos vídeos passados, a gente já identificou algumas coisas importantes.
Conquanto o Paulo César afirme ser contra o uso do método do texto-prova que supostamente embasa as conclusões adventistas a respeito do juízo investigativo, nós identificamos aqui claramente o Paulo César da forma mais hipócrita possível, usando o método do texto-prova, para, a partir do uso de Apocalipse 13:8 e 17:8, provar que a visão calvinista é correta e a visão dos arminianos e adventistas que acreditam que é possível o nome de uma pessoa ser tirado do livro da vida é herético por razões XYZ. A gente demonstrou aqui, no nosso vídeo a esse respeito, que o Paulo César não faz uma exegese correta do texto, não leva em conta o texto original, não trabalha bem o contexto e as implicações e as melhores interpretações de uma maneira geral, usando de forma flagrante o método do texto-prova para supostamente provar que o calvinismo é superior ao arminianismo, beleza? Isso já foi identificado, Paulo César já está com essa metodologia da parte dele exposta e refutada devidamente. Depois, em outro vídeo, eu também demonstrei que Paulo César não tem problemas em usar textos fora do contexto quando seu propósito é também tentar provar que ele está correto nas questões aí do calvinismo e não sei mais o que. Então o que acontece? O Paulo César tirou o Êxodo 32:33 do seu contexto para tentar criar uma aplicação ou uma implicação de que o adventismo deveria concluir que a única forma das pessoas não terem o seu nome apagado do livro da vida é se tornarem impecáveis, porque riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Essa é uma forma vergonhosa de usar o texto bíblico, especialmente por um motivo importante. Ele não leva em conta o contexto. Ali em Êxodo 32, Deus está repreendendo o povo pela adoração idolátrica do bezerro de ouro. Todo mundo adorou o bezerro de ouro em Israel? Não. Os que adoraram o bezerro de ouro foram condenados, os demais foram poupados. Não é porque os demais eram sem pecado em absoluto e perfeitos, tá? Mas aqueles que adoraram o bezerro de ouro cometeram um pecado que nós chamamos de análogo ao pecado contra o Espírito Santo. Ponto. Por isso foram condenados. Não porque os demais não fossem pecadores. Por isso riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Tem a indicação de aquele que pecar contra o Espírito Santo será retirado do livro da vida. Não de que qualquer pecado que você cometer vai fazer você ser arrancado do livro da vida, porque Deus não perdoa nada nem ninguém. Inclusive o próprio santuário lá, que foi dado no contexto do livro de Êxodo, já a partir dos capítulos 20 em diante, já vai demonstrar o quê? A expiação pelo derramamento do sangue do cordeiro do pecado. Então o pecado tem perdão, a não ser o pecado de mão levantada da rebelião absoluta, que a pessoa não vai voltar atrás, que é análogo ao pecado contra o Espírito Santo. Mas o Paulo César, ele não leva em conta nada disso, tira o texto lá de Êxodo 32 do contexto para ensinar uma suposta implicação idiota para simplesmente se livrar das implicações do texto de Êxodo 32:33 para a visão calvinista, que diz que é impossível Deus riscar o nome de uma pessoa do livro da vida. E aí, aquele livro lá de Êxodo 32 tem que ser um livro diferente do livro da vida, e tipo assim, imagine um eleito tendo o seu nome riscado daquele livro lá que não é o livro da vida, e tendo o seu nome mantido no livro da vida. O que importa é essa ameaça divina de riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim? Não importa de nada. Mas como a gente já como a gente já identificou e a gente volta a falar, coerência não é uma preocupação muito grande do calvinismo, tá? O calvinismo não tem coerência nenhuma e a gente percebe isso claramente da parte de proponentes como o Paulo César. Claro, o Paulo César é um calvinista há pouco tempo, então ainda não tem muita profundidade, muita propriedade para falar desses assuntos. Naturalmente ele está aprendendo e está meio que dividindo aquilo que ele aprende com as demais pessoas e tentando enxergar implicações de heresia e erro no adventismo do sétimo dia.
para tentar pregar esse calvinismo dele aí. Então, isso explica um pouco das falhas metodológicas e de raciocínio e etc. do Paulo César, porque ele não é um cara muito experiente dentro dessa discussão como um todo. Seja como for, já identificamos aqui nos métodos de estudo da Bíblia do Paulo César, uso do método do texto-prova e descontextualização dos textos bíblicos. E agora nós vamos tratar com uma outra dimensão do estudo da Bíblia no Paulo César, que tem que ver com Apocalipse 3, verso 5, e a suposta conclusão de que o adventismo vai no contrário do que o texto de fato está dizendo, tá bom? Então, vamos lá, vamos trabalhar essa ideia da gente ler um texto bíblico que diz uma coisa e agora a gente conclui o exato oposto do que o próprio texto bíblico está dizendo. Será que o adventismo realmente faz isso? E será que o Paulo César faz isso também? Vamos avaliar esta questão e vamos lá, vamos ler então Apocalipse 3, verso 5 no seu contexto. Então vamos ler a partir do verso 1 e até o verso 6. Aqui é a carta de Cristo à igreja de Sardes e a palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram suas vestes, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouçam que o Espírito diz às igrejas. Quando a gente analisa Apocalipse 3:5 dentro do seu contexto, a gente percebe algumas coisas muito interessantes e que nos permitem compreender como o calvinismo está absolutamente equivocado. Quando você se familiariza com as lógicas, os raciocínios e as doutrinas calvinistas, você vai se lembrar de que, em função da depravação total, só existe um caminho de salvação. É a salvação incondicional. Deus predestinou os eleitos que ele elegeu incondicionalmente a receberem uma graça irresistível em função da morte de Cristo por eles. E a sua perseverança até chegarem no céu está garantida por Deus. Eles não têm nenhuma participação na sua fé, no seu arrependimento, no seu amor, na sua conversão, na sua salvação, nem no começo, nem no fim, nem em ponto nenhum dessa jornada. Por isso a salvação é monergista e a glória é só a Deus e etc. E essa doutrina, e essa percepção, e essas convicções todas, elas têm a sua força, a sua lógica, o seu mérito, a sua posição no pensamento cristão. Entretanto, essas questões não são inquestionáveis e muito menos são bíblicas. E a gente consegue perceber um pouco disso já no texto que nós estamos analisando aqui. Você percebe que, longe do paradigma da salvação incondicional, o que a carta à igreja de Sardes diz é sobre o elemento da condicionalidade. Se você não vigiar, eu virei a ti, e você não vai conhecer a hora em que eu vou vir aqui até ti. Então a ideia é que as pessoas podem vigiar ou não vigiar. Caso elas vigiem, estarão preparadas, e caso não vigiem, não estarão preparadas. Não existe aqui a ideia de incondicionalidade. Olha, se eu te escolhi, você infalivelmente vai vigiar, pode ficar tranquilo e confia em mim, porque eu escrevi o seu nome no livro da vida antes da eternidade e nunca poderia apagar, e esse é um tema absolutamente impossível de ser cogitado. Isso é o calvinismo, mas isso não é o que o texto aqui diz, nem de perto e nem de longe. Muito pelo contrário. Existem algumas dinâmicas muito interessantes aqui. Em Sardes, os cristãos
têm nome de que estão vivos, mas na verdade estão mortos. E somente uns poucos ainda não morreram. Esses poucos são dignos e eles vão andar de branco junto com Cristo, e esses vencedores não terão seus nomes apagados do livro da vida. O que demonstra que aqueles que têm nome de que estão vivos, mas estão mortos, vão ter o nome apagado no livro da vida. Aqueles que contaminaram as suas vestes e não estão andando de branco, terão os seus nomes apagados do livro da vida, por isso eles não vão ter o futuro que os poucos dignos terão, e etc. E isso tudo é absolutamente contrário à ideia calvinista de que é impossível ter um nome apagado do livro da vida, etc, etc, etc. Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre tudo isso, analisando os métodos de estudo da Bíblia, como que o Paulo César usa a Bíblia dentro dessa discussão como um todo. Então vamos lá do começo. Primeiro de tudo, no trecho do livro aí aliás, no trecho do vídeo que eu separei para você, o Paulo César já parte de uma falsa premissa que a gente já desmascarou alguns vídeos para trás aí na nossa série. Então ele trata do falso paradigma de que os livros, aliás, os nomes foram inscritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Paulo César, traga um texto da Bíblia que diga que os nomes foram inscritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Inclusive, não precisa nem saber grego para entender que Apocalipse 13:8 e 17:8 falam de nomes inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo, não desde antes da fundação do mundo. Então, eu não estou nem exigindo de você um conhecimento acadêmico, grego, sei lá mais o que. Eu estou simplesmente pedindo que você leia o texto bíblico em português. Ele já é suficiente para desmascarar a sua conclusão. E dizer que sempre que você usar a ideia de que os nomes estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, você mais uma vez está pregando uma teologia mentirosa. E teologia mentirosa é teologia diabólica, meu irmão. Ou então traga algum outro texto bíblico em algum lugar aí que possa dar conta da ideia de que os nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, nessa espécie de predestinação absoluta, de dupla predestinação. Tipo assim, se lá na eternidade passada Deus escreveu o seu nome no livro da vida, você vai ser salvo. E nunca seu nome vai ser apagado. Se Deus não escreveu o seu nome lá no livro da vida, você nunca teve o seu nome escrito para poder ser apagado em primeira instância, e você nunca vai ser salvo, porque Deus não ama você, Cristo não morreu por você, você não é um eleito, e louvado seja o verdadeiro evangelho puro e simples do calvinismo, né? Tem que ter muita paciência, né, Paulo César? Então, beleza, o Paulo César, entretanto, né, ele não consegue enxergar o absurdo, o quão diabólico é o tal do evangelho calvinista, e pretende que esse seja o verdadeiro evangelho e tudo mais, e que Apocalipse 13 e 17 possam trazer de alguma forma algum tipo de prova, né, nos textos prova a respeito da dupla predestinação absoluta, que tem inúmeras implicações para toda a visão de Deus, a visão da salvação, a visão do fim dos tempos, a visão de tudo, né? O calvinismo ele acaba sendo uma cosmovisão cristã ou pseudo-cristã que lida com teologia, soteriologia, escatologia e tudo mais. Então, quando nós, arminianos adventistas, nos opomos à cosmovisão pseudo-cristã do calvinismo, nós não estamos simplesmente embasados em um texto da Bíblia, tipo colocando um texto como contra o outro. Não, então a gente agora vai usar Apocalipse 3:5 para desdizer o que diz Apocalipse 13:8 e 17:8 e não sei mais o que. Não, pelo contrário. Nós discordamos da leitura calvinista de Apocalipse 13, de Apocalipse 17 e de Apocalipse 3 também, tá bom? Nós não vemos nenhuma contradição dentro do arminianismo entre Apocalipse 3 e os dois outros capítulos já referidos. Então, tipo, nós discordamos do uso calvinista dos textos bíblicos, que é um uso descuidado, descontextualizado, que conduz a implicações heréticas em zilhões de direções, tá bom? Então esse é o primeiro ponto para esclarecer. O Paulo César parte de um princípio equivocado e por isso ele chega a conclusões equivocadas. Segundo ponto.
Será que o Paulo César entendeu o argumento arminiano adventista a respeito de Apocalipse 3, verso 5? As ironias dele, a leitura dele, as risadas dele demonstram que não, o Paulo César não conseguiu entender a questão como um todo. Inclusive é bem engraçado, né? Ele pretende que o argumento arminiano adventista seja tipo assim: se Deus está dizendo que não apagará o nome do livro da vida, é porque ele pode apagar. E aí o Paulo César dá risada. Inclusive esse trecho que eu coloquei para vocês aí no começo do vídeo é uns 5 minutos, mas lá no vídeo original é uns 10 minutos. Eu tive que cortar um monte de parte porque é só o Paulo César regurgitando idiotices e acusações e o quanto a teologia adventista é abominável e ridícula. Aí ele tem aquelas expressões dele bastante emocionais, né, demonstrando a frustração realmente que o Paulo César tem com a teologia adventista. E conquanto a gente possa discordar do Paulo César no mérito da discussão doutrinária, a gente respeita o direito dele em se sentir mal diante de uma teologia com a qual ele não concorda, ou na qual ele não vê sentido, dentro do contexto aí da sua leitura agora mais calvinista das coisas, e tudo bem, a gente discorda, mas né, é possível entender também um pouco do lado do Paulo César. Agora, será que o Paulo César entendeu os argumentos adventistas para poder se situar melhor na discussão? Porque quando você não entende bem o argumento contrário ao seu, você pode acabar respondendo a um argumento que na verdade não está feito, não está posto. E eu nunca vi a Igreja Adventista ou nenhum outro arminiano por aí, ou nenhuma outra denominação arminiana, dizendo que se Deus está dizendo em Apocalipse 3:5 que não vai apagar o nome do livro da vida, só podemos concluir que Deus pode apagar o nome do livro da vida. Essa seria uma forma muito idiota, inclusive, de colocar a questão. Mas eu vou trazer o argumento mais para o nível do plausível, tá bom? Então, Paulo César, basicamente o argumento arminiano adventista é o seguinte: Apocalipse 3:5, dentro do seu contexto, trabalha com uma hipótese condicionada do apagamento dos nomes do livro da vida daqueles que não forem os vencedores, aqueles que, de alguma forma, têm nome de que estão vivos, mas estão mortos, aqueles que estão contaminados diante de Deus. O que o nosso argumento arminiano-adventista está dizendo aqui é basicamente que não existe no livro do Apocalipse essa mentalidade calvinista de que seja absolutamente inconcebível que alguém tenha o seu nome apagado do livro da vida. Dentro do contexto, se os cristãos em Sardes estão recebendo uma mensagem segundo a qual Cristo diz que a maioria deles está se perdendo e uma pouca minoria está andando de branco, e somente esses que andarem de branco como símbolo da sua fidelidade é que não vão ter os nomes apagados do livro da vida, a gente entende que Cristo está fazendo a ameaça implícita específica. Quem não vencer vai ter o seu nome apagado do livro da vida. Esse é um dos textos que a gente usa para considerar esta hipótese, dentre vários outros que a gente já tratou aí dentro dos nossos últimos vídeos a respeito deste tema, que só está sendo tratado da perspectiva da gente analisar os métodos de estudo da Bíblia e não como uma análise muito profunda do tema proposto, tá? Estamos simplesmente identificando, né, os métodos de estudo bíblico da parte do Paulo César e identificando onde que estão as falhas, né, e por que ele não consegue enxergar algumas dessas falhas, porque ele está cego dentro dos seus paradigmas calvinistas em função da sua frustração, da sua raiva em relação à Igreja Adventista e à teologia adventista. Provavelmente ele se sinta meio assim enganado, que ele não teve o verdadeiro evangelho e agora ele está enxergando o verdadeiro evangelho. E isso acaba contextualizando um pouco a forma do Paulo César argumentar e usar os textos bíblicos e os métodos de estudo da Bíblia do Paulo César, tá? Então essas questões são importantes. Um terceiro ponto também legal da gente identificar é que o Paulo César propõe que a solução do dilema criado aí pela leitura
contrária ao texto bíblico do Adventismo do sétimo dia, é que a gente tem que levar em conta a perspectiva futura, né? Se existe uma batalha, é somente ao final da batalha que pode se decretar o vencedor. Mas essa perspectiva futura, de que é só no fim que vai se determinar quem é vencedor ou não, só fortalece a visão arminiana adventista. Até porque a ideia do arminianismo é o seguinte: existem pessoas salvas, mas elas precisam perseverar até o fim. Se essas pessoas salvas não perseverarem até o fim, apostatarem da fé, etc., elas vão perder a salvação. Então é somente a pessoa que no fim da história for declarada perseverante até o fim que terá de fato a salvação em última instância e terá a vida eterna. Aquelas que ficarem pelo meio do caminho terão perdido a salvação, como Cristo contou a parábola do semeador. Ele vai e semeia em 4 campos diferentes. A semente vai e brota, mas ela não dá fruto em todos os campos. Alguns dá fruto até a metade, depois para, sufocada pelos cuidados do mundo, disso, daquilo, e não dá fruto. Somente a semente que dá fruto é que de fato representa aquele que vai herdar de fato a vida eterna. Mas isso não quer dizer que aqueles que receberam a palavra, mas não perseveraram até o fim, não a receberam verdadeiramente até a metade do caminho, vamos pensar assim. Uma outra coisa muito curiosa na situação como um todo é que, além de acabar fortalecendo o arminianismo com essa ideia de que o vencedor é vencedor só no fim da batalha, é que o Paulo César acaba desconsiderando todo o calvinismo, né, para poder concluir esse tipo de coisa. Na verdade, na mentalidade calvinista, os vencedores não vão ser vencedores só no fim. Eles vão ser vencedores no fim porque eles foram predestinados na eternidade passada. E é porque eles foram eleitos na eternidade passada que eles vão supostamente perseverar até o fim. Porque Deus vai fazer eles perseverar até o fim, mesmo, tipo assim, de forma irresistível e incondicional e tudo mais. Entendeu? Essa é a única forma das pessoas se salvarem dentro da mentalidade calvinista. Então, em tese, não precisa esperar o fim para declarar alguém como vitorioso. Se você for eleito na eternidade passada, você já é vitorioso desde a eternidade passada e simplesmente lá no fim vai se confirmar que você sempre foi vitorioso. E além do que, tipo, isso é uma questão interessante. O texto apocalíptico, ele trata dos vencedores, ele tem implicações escatológicas, tipo, do fim dos tempos e tal, mas Jesus já fala a respeito deles no momento em que escreve a carta, prevendo que chegarão até o fim. Então, tipo assim, o vencedor que chegar até o fim, ele vai ter o seu nome mantido no livro da vida, não vai ser apagado do livro da vida, certo? Deus, pela sua presciência, tem conhecimento de quem são essas pessoas. E isso é importante de ser considerado também. Deus sabe as coisas de antemão. Isso não quer dizer que Deus é o único agente das coisas, porque senão Deus seria o único agente do pecado. Deus seria pecador, Deus seria a origem do mal, Deus seria a origem de tudo que acontece, né? E se acontece pecado e mal, Deus teria que ser a origem disso que também acontece. Então, para eliminar a ideia de que Deus é o autor do mal, de que Deus é o pecador e etc., é importante a gente entender que Deus soberanamente concede uma medida de liberdade às criaturas. Por isso, a salvação não é incondicional, mas ela é condicionada à resposta da criatura ao Criador. Então, prega-se o Evangelho, e se a criatura crê, aí sim há a salvação. E a salvação acontece dentro de uma lógica sinergista e não monergista, né? Então o Paulo César parece que não tem uma visão ampla das discussões, né? E por isso acaba usando mal a Bíblia para tentar pregar um calvinismo que a própria palavra de Deus não chancela. E quarto ponto. Quando Deus declara no futuro quem é o vencedor, quando Paulo César fala isso, né, olha, lá no futuro Deus vai declarar quem é o vencedor. O Paulo César demonstra que ele não conhece a profundidade das discussões teológicas. Por exemplo, a ideia é que na doutrina da justificação, quando o homem crê e tem fé, o que existe na justificação é justamente o veredito do que vai ser dito lá no juízo final, antecipado para a vida de quem tem fé aqui e agora.
Então, quem tem fé aqui agora pode ter paz com Deus porque é justificado. E a justificação é a declaração de que o homem é justo diante de Deus pela fé em Cristo. Desta maneira, a justificação pela fé é o veredito no presente da absolvição no futuro. E isso é uma coisa importante do Paulo César entender. Inclusive por isso, os calvinistas mantêm uma visão de justificação que acaba minimizando toda a ideia da santificação, porque o justo já está salvo. É como que a pessoa que tem fé já está salva. Então, no paradigma calvinista, ela é um eleito na eternidade passada, ela não pode se perder no futuro. Então, ela pode pecar no futuro e ainda assim será perdoada, porque Cristo morreu por ela. Então, ela pode viver mais tranquilamente do que num paradigma arminiano, segundo o qual a natureza pecaminosa permanece, a pessoa tem que lutar contra essa natureza pecaminosa, perseverando em amor, em fé, em arrependimento quando errar, até o fim. Então, basicamente, o que acontece é que o calvinismo acaba sendo uma lógica teológica para, de alguma maneira, suavizar as consequências do pecado na vida das pessoas e fazer elas terem a sensação de segurança da salvação, mesmo enquanto elas vivem as vidas imperfeitas do pecado, tendo aquela impressão que ela foi eleita na eternidade passada, a perseverança dela está garantida até o futuro, ela não precisa se preocupar tanto. Basicamente, essa é a dinâmica mais psicológica que atrai as pessoas ao calvinismo, tá bom? E com certeza o Paulo César é atraído ao calvinismo mais ou menos dentro desse contexto como um todo. Mas isso é uma coisa interessante porque, na verdade, quando você vai se aprofundar sobre essa discussão da justificação pela fé em relação à santificação, em relação à predestinação, em relação ao fim dos tempos, a gente está de fato diante de algo extremamente complexo. Agora, o Paulo César não consegue entender argumentos simples sobre Apocalipse 3:5. Imagina os argumentos complexos sobre justificação, né? Por isso, inclusive, o Paulo César tem um trabalho cujo maior apelo é sobre as pessoas que são ignorantes da palavra de Deus e acabam enxergando no adventismo algumas implicações complexas, que tem que guardar o sábado, que é Ellen White, que isso e aquilo, não sei mais o que. E para dizer que tudo isso é bobagem e idiotice, fica procurando esses argumentos pseudo-teológicos aí do tipo do Paulo César, para tentar dizer que o adventismo é contra a Bíblia e contra a palavra de Deus e não sei mais o que. No final das contas, é uma coisa muito interessante que o Paulo César conclua as suas idiotices dizendo que o texto do Apocalipse diz o contrário do que diz a fé adventista. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. O texto do Apocalipse 3:5 é que diz o contrário do que o calvinismo diz. Porque tem por implicação, em função do que diz, a ideia de que quem não vencer lá entre os cristãos em Sardes, vai ter o seu nome apagado do livro da vida, corroborando esta mesma imagem no livro do Êxodo, no livro dos Salmos, no livro de Isaías e em outros livros que consideram tal questão na palavra de Deus, e Apocalipse 3:5 então acaba se tornando mais um destes textos, tá bom? Não é um texto isolado, não é um texto que prova, na verdade, a prova de que há apagamento do nome do livro da vida remonta não a um texto, mas à conjunção destes textos como um todo, que a gente já trabalhou inclusive dentro desta análise aí do pensamento do Paulo César. Por isso a gente pode concluir com certeza que, na verdade, é o Paulo César que mora na Terra do Contrário. Mas, aliás, você sabe o que é a Terra do Contrário? A Terra do Contrário é tipo aquele reino esquerdista onde você acusa as pessoas de serem aquilo que você é. Você acusa as pessoas de fazerem aquilo que você faz. E eu tenho uma canção do ambiente cancioneiro tradicional brasileiro, especialmente católico, para ilustrar a Terra do Contrário e o nosso amigo Paulo César. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui, mas deixo com vocês a canção do Padre Zezinho sobre a Terra do Contrário, que é onde eu acho que o Paulo César vive. Dá uma ouvidinha aí. Lá na terra do contrário, o cachorro faz miau. E quem late é o canário, e o gatinho faz au, au. E acontece cada coisa como nunca ninguém viu.
Lá na terra do contrário, no verão é que faz frio. Onde é que fica essa terra do contrário? Fica lá no lado que fica de cá, fica cá no lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá, fica cá no lado que fica de lá. Lá na terra do contrário, a calçada é que é a rua. De manhã o sol se esconde e de tarde morre a lua. E acontece cada coisa simplesmente embasbacante. Lá na terra do contrário, vai pra trás quem vai pra diante. Onde é que fica essa terra do contrário? Fica lá no lado que fica de cá, fica cá no lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá, fica cá no lado que fica de lá. Lá na terra do contrário, a viagem não complica. Como as rodas são quadradas, quem viaja é quem fica. E acontece cada coisa que criança nem espera. Lá na terra do contrário, o quadrado é uma esfera. Onde é que fica essa terra do contrário? Fica lá no lado que fica de cá, fica cá no lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá, fica cá no lado que fica de lá. Lá na terra do contrário, as crianças são gigantes. E as orelhas das crianças são que nem as do elefante. E se alguém desobedece, acreditem no que eu digo. Aparece uma professora e põe a orelha de castigo. Onde é que fica essa terra do contrário? Fica lá no lado que fica de cá, fica cá no lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá, fica cá no lado que fica de lá. Lá na terra do contrário, pode acreditar em mim. Os porões são de sorvete e o telhado é de pudim. Quem deseja entrar na casa não faz força e nunca bate. É só comer as fechaduras, que elas são de chocolate. Onde é que fica essa terra do contrário? Fica lá no lado que fica de cá, fica cá no lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá, fica cá no lado que fica de lá. Lá na terra do contrário, é assim como eu falei. Quando eu era pequenino, eu fui lá, por isso eu sei. Quem quiser ir lá comigo, só precisa compreender. Se não for inteligente, não vai lá e não vai ver. Onde é que fica essa terra do contrário? Fica lá no lado que fica de cá, fica cá no lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá, fica cá no lado que fica de lá.